hoje nós estamos aqui num grupo pequeno de encarnados, mas a gente pode ter muito mais, provavelmente temos muito mais desencarnados aqui conosco. E o que levanta o seguinte questionamento: o que leva nós a estarmos aqui hoje? Hoje por exemplo, hoje é um dia, final de semana, um sábado, nós poderíamos estar em casa, assistindo televisão, passeando. E por que nós estamos aqui hoje? Né? O que nos traz ao centro espírita? Normalmente, da maioria das pessoas que eu converso, que eu conheço, que eu já tive contato, e falo também por mim mesmo, eu comecei a vir ao centro espírita, e acredito que vocês também, começaram a vir normalmente por causa de algum tipo de sofrimento, alguma inquietação, algo que estava incomodando vocês e que vocês daqui a pouco não estavam conseguindo encontrar a solução lá fora e talvez aqui dentro. E isso acontece com a maioria das religiões, não só com o espiritismo. É interessante essa reflexão porque todos nós, querendo ou não, acabamos por frequentar uma casa espírita, uma igreja, um culto, por causa de algum sofrimento que nós tivemos. Tudo que existe no mundo, o amor, a paz, o sofrimento, tudo existe porque Deus permite que isso exista. Vocês concordam comigo que se Deus não quisesse que o sofrimento existisse, ele não existiria. Então, se ele existe, ele tem algum motivo. Só que isso fica um pouco complicado da gente entender porque, pensem comigo, sofrer é muito ruim. Hoje, no dia a dia, a gente está enfrentando questões de doenças, Covid. Quem aqui não perdeu algum parente, algum amigo próximo por causa do Covid? Câncer. Quem não sofreu por isso, algum parente próximo, amigo também. Como é uma doença que debilita a pessoa, muitas vezes famílias acabam por causa dessa doença e por aí vai, paralisias, questões de acidentes, falta de membros. Há muito pouco tempo atrás tinha o Zika vírus com a hidrocefalia, então ali as mães vendo filhos nascendo sem cérebro, um verdadeiro drama. E não para por aí os sofrimentos que a gente enfrenta aqui na Terra. Questões de pobreza, fome, misérias, violência. E aí a gente parte para questões de guerras, que aqui no Brasil isso é uma realidade um pouco distante de nós, mas nós somos verdadeiros privilegiados, porque você pega todos os países do mundo, eles têm algum tipo de conflito militar com alguma nação vizinha. E a gente não precisa ir muito longe. Pega o Chile, por exemplo. O Chile ele está em constante guerra com a Bolívia, com o Paraguai, com o Uruguai. Isso aqui no nosso quintal, na América do Sul. E o Brasil, absolutamente nenhum tipo de conflito militar desde a Guerra do Paraguai. Mas a gente sabe o que as guerras trazem. É só pegar qualquer filme de Segunda Guerra Mundial, olha quantas viúvas foram resultados desse conflito, quantas casas não foram destruídas, quantas famílias não foram destruídas. Isso, às vezes, faz a gente questionar um pouco a nossa fé. Por que Deus permite que tais coisas aconteçam conosco? E essa é uma dúvida que não é de agora. Não é que a gente estamos questionando Deus. Não, nós estamos aqui para entender como funciona, quais são as leis dele, o porquê que as coisas acontecem, né? E esse capítulo, o Bendito Aguilhão, fala justamente disso, porque essa é uma dúvida que não é somente nossa. Os apóstolos também partilhavam desse questionamento. E aí então o capítulo fala assim: atendendo a certas interrogações de Simão Pedro, no grupo apostólico de Cafarnaum, Jesus explicava: destina-se a boa nova, sobretudo a vitória da fraternidade. Nosso Pai espera que os povos do mundo se aproximem uns dos outros e que a maldade seja esquecida para sempre. Não é justo se combatam as criaturas reciprocamente,
a pretexto de exercerem domínio indébito sobre os patrimônios da vida, dos quais somos simples usufrutuários. Operemos assim contra a inveja que ateia o incêndio da cobiça, contra a vaidade que improvisa a loucura e contra o egoísmo que isola as almas em si mesmas. Naturalmente, a grande transformação não surgirá do inesperado. Santifiquemos o verbo que antecipa a realização. No pensamento bem conduzido e na prece fervorosa, receberemos as energias imprescindíveis à ação que nos cabe desenvolver. Ele é um trecho bastante objetivo, mas que ele ainda não responde todas as nossas dúvidas. Porque Jesus diz, aqui, que nós desejamos a boa nova. Se nós estamos aqui ouvindo essa exposição, a gente realmente deseja algo melhor, alcançar essa paz, essa felicidade que Jesus nos falava. Mas como é que funciona essa mudança? A gente primeiro opera nós, a partir da nossa mudança interna a gente vai mudando o nosso ambiente, as pessoas ao nosso redor, e a partir disso desenvolve-se uma reação em cadeia que transforma a Terra num mundo feliz e regenerado. E isso, Jesus está dizendo que isso só é possível através do trabalho em grupo, através da fraternidade, que nada mais é o que? A gente enxergar as pessoas ao nosso redor como nossos irmãos. Nós não mataríamos um irmão de sangue, por exemplo. Nós não roubaríamos a nossa irmã. Nós não faríamos mal à nossa família. Só que muitas vezes a gente se prende à família sanguínea. O meu colega de trabalho, o meu vizinho de país, ele também é nosso irmão. A única coisa que nos separa são os nossos pais e mães diferentes. E através da fraternidade, Jesus diz que a gente vai conseguir esquecer a maldade. Só que para a gente ter uma ação contra as coisas ruins que acontecem conosco, a gente tem que entender como a maldade funciona. A maldade, o fator principal que gera todos os nossos sofrimentos é o nosso egoísmo. A pergunta 913 do Livro dos Espíritos responde a isso. Ela fala que o egoísmo ele é o pior de todos os vícios. É do egoísmo que emana todo o mal que existe na Terra. Ele é a origem de todos os problemas. Então, a partir do egoísmo, a gente tem o orgulho, que acaba gerando a vaidade, que acaba gerando a inveja. E quando você para analisar um pouco essa questão do orgulho, da vaidade, da inveja, a gente percebe que quantas mazelas, quantas coisas ruins já não aconteceram por causa dessas duas palavras. Quantas pessoas não foram mortas na história da humanidade por inveja? Quantas famílias não foram destruídas? Quantas pessoas não perderam o emprego? Quanto sofrimento não foi gerado pela inveja? Da mesma forma, a vaidade. Como as pessoas me enxergam. A gente sabe que isso é uma coisa que emana dentro de nós. Por mais que você diga para a pessoa, isso não é importante, é difícil. Todos nós queremos, nós temos essa necessidade de ter um certo status, de ter uma aceitação no grupo que a gente está inserido. O problema é quando para conseguir isso, a gente acaba prejudicando aquelas pessoas que nos rodeiam. E o egoísmo, viver o ego a si mesmo, o grande problema dele é que a gente inevitavelmente acaba querendo ter mais do que o outro. Ser mais do que o outro. E isso inevitavelmente gera alguns embates. E Jesus fala que criaturas se combatendo é incoerente. Porque por mais posses que eu tenha, por mais títulos que eu tenha, tudo aqui na Terra, no mundo dos encarnados, nós somos simples usuários. A nossa casa, hoje, ela está conosco. O carro, hoje, ele está conosco. Os meus títulos, formações acadêmicas, emprego, prêmios, está conosco. Nós somos meros usuários, inclusive do nosso próprio corpo. Ou seja,
Para a gente conseguir combater o egoísmo, a gente primeiro tem que entender que nós não somos donos de nada. Absolutamente nada. E isso é muito libertador, na verdade. Porque quando você percebe que você não é dono, você está simplesmente utilizando algo, você sabe que um dia você vai perder. E é essa o grande X da questão, que gera inúmeros processos obsessivos, que gera inúmeros sofrimentos para o espírito, que é a perda. É a mãe que desencarna e passa ali o processo no mundo espiritual, quando vai visitar os filhos, vê os filhos brigando por herança, vê as famílias separadas, vê os seus filhos doentes por inúmeras coisas. Isso é sofrimento. Isso gera sofrimento. E é por isso que nós temos que entender que, primeiro, eu não sou dono de nada. E a partir do momento que a gente entende isso, é colocar em prática. Aproveitar ao máximo o que a gente tem conosco. Os recursos, eles caem nas nossas mãos, não é à toa. Então, tudo que vocês têm, tudo que vocês são neste momento, tem um propósito maior. Seja para vocês mesmos, seja para as pessoas com quem vocês convivem. Então, Jesus, ele continua assim: a paciência no ensino garantirá êxito à sementeira. A esperança fiel alcançará o reino divino, e a nossa palavra, aliada ao amor que auxilia, estabelecerá o império da infinita bondade sobre o mundo inteiro. Há sombras e moléstias por toda a parte, como se a existência na Terra fosse uma corrente de águas viciadas. É imperioso reconhecer, porém, que, se regenerarmos a fonte, aparece a adequada solução ao grande problema. Restaurando o espírito em suas linhas de pureza, sublimam-se-lhe as manifestações. E aí todos os apóstolos então ficaram pensativos sobre essa fala de Jesus, só que Pedro dá uma questionada, assim, ele ainda não estava convencido. Senhor, as suas afirmativas são sempre imagens de verdade. Compreendo que o ensino da Boa Nova estenderá a felicidade sobre a terra. Só que, no entanto, não concordas que as enfermidades, elas são terríveis flagelos para qualquer criatura? Mas e se nós curássemos todas as doenças? Se nós proporcionássemos duradouro alívio a todos aqueles que padecem de aflições do corpo? Não acreditas que assim instalaríamos bases mais seguras para o reino de Deus? E aí o outro apóstolo comentou também: é verdade, Senhor. Não é fácil encontrar ideias no alto, né, quando o sofrimento físico nos incomoda. É quase impossível a gente meditar sobre os problemas da alma se a carne padece de mazelas. E eles não estão errados. Quem aqui consegue pensar no espírito quando está com fome, quando vê o seu filho doente? E aí Jesus, então, muito calmo, louvando a piedade dos apóstolos, né, comunicou aos amigos, então, né, que no dia seguinte, a título de experiência, ele ia fazer diferente. Normalmente Jesus primeiro fazia a pregação e depois fazia os trabalhos de cura, de amenização dos sofrimentos das pessoas. Então, no dia seguinte ele faria diferente. Ele primeiro curaria todas as pessoas e depois faria a pregação. Então, com efeito, no dia seguinte, desde manhãzinha, Jesus, então, junto com os apóstolos, foi curando todos os doentes que apareciam. Então, no curso de algumas horas, foram libertados mais de 100 prisioneiros da sarna, do cancro, do reumatismo, da paralisia, da cegueira, da obsessão, né? Todos os males. Os enfermos, eles chegavam, eram curados e depois saíam cheios de júbilo. Só que olha que fato interessante. Tão logo reapareciam curados, Pedro então chamava eles para o segundo momento da pregação com Jesus. E olha que interessante. Todos os que se curaram naquele dia, se afastavam depressa.
Assim que eles eram curados, eles queriam sair dali o mais rápido possível. Aí as desculpas eram as diversas. Eles tinham coisas a fazer em casa, outros queriam retornar, como diz aqui a passagem, retornar a certas ocupações vulgares, mas uma coisa todos eles tinham em comum: eles queriam sair dali muito rápido. Receberam o bem, foram embora rápido. Com a cura do último ferimento, a vasta margem do lago onde eles se encontravam se contava apenas com a presença do Senhor e dos 12 apóstolos. Desagradável silêncio baixou na assembleia, e então Pedro, olhando triste e desapontado para Jesus, querendo uma explicação. E aí Jesus respondeu: Pedro, estuda a experiência e guarda a lição. Aliviemos a dor, mas não nos esqueçamos de que o sofrimento é criação do próprio homem, ajudando-o a esclarecer-se para a vida mais alta. A carne enfermiça é remédio salvador para o espírito envenenado. Sem o bendito aguilhão da enfermidade corporal, é quase impossível tanger o rebanho humano da lama em que a terra se encontra. E realmente, Jesus, nessa fala, ele consegue mostrar para nós o que a maioria das pessoas na Terra ainda não entendeu. Se você chegar para as pessoas, por que você está doente? É por causa do meu trabalho, é por causa do meio em que eu vivo, é porque o meu corpo não está bem. Será que você não está mal por causa do seu orgulho e do seu egoísmo? Ou outra opção, vamos pegar assim a fonte dos problemas que as pessoas dizem. Pode ser o orgulho, o egoísmo, pode ser a falta da medicina ter uma cura milagrosa para as nossas doenças. Só que o ponto que a gente precisa entender é, quando você age com orgulho e com egoísmo, isso gera uma série de efeitos no seu corpo. A ciência já comprovou isso, que quando você não vive de forma saudável, o seu organismo nós temos um magnetismo natural. Nós temos o cérebro, quando você está em processos de estresse prolongado, ele produz cortisol. O cortisol vai reduzir o seu sistema imunológico, e com a redução do sistema imunológico vem as doenças, vem câncer. Então, assim, a enfermidade, ela existe. Mas ela não existe porque, digamos, Deus permite. Ela existe por causa da natureza do próprio homem. E Jesus, ele é muito categórico em dizer, Deus permite a doença, por quê? Porque se ela não existisse, nós não teríamos nada nos impedindo de agir mal. Aqui eu falo as doenças, mas qualquer tipo de mazela, qualquer tipo de sofrimento. E a maior parte do sofrimento que a gente enfrenta, ele surge por causa do nosso próprio comportamento. Então, nós, espíritas, que estamos aqui estudando, que temos acesso a essa doutrina de Allan Kardec, a esses ensinamentos de Jesus, nós não temos mais a desculpa de enxergar o sofrimento e reclamar. A gente sabe que o sofrimento é difícil, o sofrimento é duro, amargo, mas a gente não pode ter nenhuma postura diferente da que Jesus está dizendo aqui. De enxergar o sofrimento como algo que, na verdade, vai nos ajudar. Enxergar o sofrimento como aquele treinamento que o atleta faz. Pega aquelas pessoas que fazem levantamento de peso. Eles estão todo o tempo levantando peso. Todo o tempo colocando estresse no corpo, nos músculos. Mas isso a longo prazo gera força, gera uma musculatura para eles que permite eles levantarem coisas que para nós é impossível. Ou seja, sem as doenças, sem os sofrimentos, é quase impossível remover a humanidade da lama que ela se encontra no momento atual. A exemplo, o que muitas pessoas ainda têm muita dificuldade, percebem sem sofrimento, mas não fazem nada para mudar.
Tem um caso que o Haroldo Dutra conta numa palestra sobre um cachorro. É um caso, na verdade, né? Que esse cachorro, ele estava no posto de gasolina, caído no chão, chorando. E aí então o homem que estava passando viu aquele cachorro ali, né? Entrou no posto, o cachorro estava lá chorando, abasteceu o carro, pagou, estava indo embora, o cachorro ainda lá chorando. E aí ele perguntou pro frentista, né? O que tem com aquele cachorro, né? Ele tá sentado, tá deitado em cima de um prego. Tá, mas e por que ele não levanta? Porque tá doendo o suficiente para ele chorar, mas não está doendo o suficiente para ele levantar. Quantas vezes nós não nos pegamos reclamando da vida, reclamando do trabalho, reclamando do chefe, reclamando da saúde do corpo, reclamando que não tem tempo para descansar, reclamando de tudo. Mas quantas coisas você está fazendo para mudar a situação que você se encontra hoje? Quantas horas por semana você dedica para mudar essa situação que hoje te incomoda? Porque reclamar, a gente sabe, é fácil, às vezes a gente já está cheio de coisas, mas primeiro faz o simples, faz o possível. Como diz Jesus, como diz Francisco de Assis, comece fazendo o possível e logo você estará fazendo o impossível. E por que o sofrimento é tão importante ainda, né? Porque a ausência completa de sofrimento, ela gera, querendo ou não, um tédio. Aquelas pessoas que têm a vida ganha. Quem nunca escutou a expressão pai rico, filho nobre, neto pobre? Refletindo sobre isso, é fácil a gente identificar. Normalmente aquelas pessoas que saíram da pobreza extrema e alcançaram riqueza, elas tinham uma motivação muito forte. Sofrimento. Eu passei fome na minha vida. Eu não quero nunca mais passar fome na minha vida. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter dinheiro. Então para ter dinheiro eu tenho que trabalhar. Mas para eu ter mais dinheiro eu tenho que trabalhar de forma inteligente. Não simplesmente trabalhando, né? E aí ele vai acumulando um patrimônio, vem o filho. O filho não tem aquela mesma motivação do pai. Nem tem como ter, porque, né, o filho não passou por aquelas necessidades. Então ele vai gastar aquele patrimônio, vai acumular. E os filhos dele, no caso o neto do pai rico, vão acabar ficando pobres de novo. É aquela velha história, né? Mares revoltos formam bons marinheiros. Mares calmos não formam bons marinheiros. Então, tudo isso é para dizer o quê? Quando você sofre, né, você vai acumulando casca, você vai calejando. Porque quem já conheceu a fome sabe o valor do alimento. Quem já esteve doente reconhece o valor da saúde. E só quem é órfão consegue reconhecer o verdadeiro valor de uma família. Então, a felicidade verdadeira, a gente percebe que ela está nas coisas simples. A gente não precisa ser muito elaborado. E quem tem a felicidade verdadeira, consegue enxergar as coisas simples, a gente consegue ver que são pessoas mais profundas de significado. Elas são muito longe daquelas coisas superficiais, pueris da alma. E a gente não pode esquecer que os espíritos puros que nos auxiliam no dia a dia, eles não são puros porque eles estão no estado contemplativo, num estado de observação. Na verdade, os espíritos puros, eles são duros como diamantes. O próprio Evangelho, em várias passagens, nos diz que a felicidade ela está no trabalho. Você encontra a felicidade trabalhando em prol daqueles que te rodeiam. E para finalizar, como a gente pode estar combatendo então as nossas más tendências que levam aos nossos sofrimentos? O primeiro passo, conhecimento. Por que o conhecimento ele é tão importante? Porque a partir do momento que você sabe o que causa os seus problemas, isso te dá a consciência de onde você vai estar agindo. Vamos pegar, por exemplo, qualquer doença, o câncer, o Covid, por exemplo.
A gente sabe que, né, por mais que, né, tenha algumas incertezas aí rodeando essa questão, o uso de máscara, ele ajuda. Talvez não te ajude a você não pegar a doença, mas se você estiver com a doença usando a máscara, menos quantidade de vírus você está espalhando por você estar usando a máscara. Da mesma forma, quando você vai andar de carro, o cinto de segurança. Se você tiver algum acidente, o cinto salva vidas. Ou seja, a partir do momento que você tem o conhecimento, você precisa da disciplina. Você precisa alcançar aqueles bons hábitos e ter a resiliência para manter eles. E a partir daí, conhecimento e a disciplina só precisa de mais uma coisa, que é Deus. Por que Deus é tão importante assim? Porque a gente ainda, como nós nos encontramos aqui na Terra, nós ainda não temos a musculatura moral suficiente, musculatura energética, espiritual, para resistir a todas as mazelas da vida sozinhos. Por mais que nós nos acreditemos, muitas vezes solitários, muitas vezes esquecidos por aquelas pessoas que são caras a nós temos mentores, nós temos uma equipe espiritual que torce pela gente para que a gente melhore e alcance essa felicidade. Da mesma forma que uma mãe olha para o seu filho e deseja o bem para ele. Nós temos pessoas encarnadas e desencarnadas, especialmente, que nos amam dessa forma. E para eles nos ver bem é a maior realização possível. Então que a gente que nós possamos ser dignos de toda essa ajuda que eles fazem para nós e que a gente possa retribuir isso. Como? Agindo, ampliando o nosso conhecimento, mantendo a nossa disciplina e mantendo uma rotina de oração contínua, diária, porque tudo isso vai, querendo ou não, acabar com o nosso sofrimento, não pelo sofrimento no mundo acabar, mas a gente vai enxergar ele de uma forma diferente. E a partir disso a gente vai conseguir ajudar nós mesmos e as pessoas que são importantes para nós. Então,